Fala galera, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar, hein? Hoje nós encerramos o ciclo do terceiro bimestre. Olha só como passa rápido o tempo, rápido e ligeiro, e por isso nós estamos aqui toda quinta-feira com conteúdo novo para você se preparar para as provas de vestibular, provas da escola e Enem, no Chave do Enem. Bom, fechamos sempre todos os ciclos com ciências humanas, obviamente, que é aquela do meu coração, e eu convido você então hoje a pegar a sua apostila de Geografia e História, sentar aí na frente. Geografia já pega lá o módulo 2, vamos falar, né, sobre o módulo 2, vamos conversar um pouco sobre isso. E também se prepare, pega água, pega ali uma pipoquinha, porque agora é hora de rever e ver aquilo que é mais importante dentro desse contexto. Não se esqueça também que agora há pouco fechou o simulado de natureza e depois da live de geografia e de história ainda tem correção e tem dicas para a redação do Enem, chave de ouro hoje aqui para você também. Beleza? Então, combinado? Não se esqueça, depois que acabar, todo o chave entra também o simulado de humanas, com questões de geografia e história, que vamos corrigir na próxima semana. E semana que vem já começamos o primeiro ciclo do quarto bimestre. O fim vem bem rápido, hein? O fim está bem próximo. Então se liga aí, vamos começar Chave do Enem no ar. Rodou a vinheta e eu volto depois. É isso aí, galerinha. Então voltei agora em definitivo com vocês para ficarmos aqui alguns minutinhos falando sobre a geografia do primeiro ano, módulo 2 do terceiro bimestre, que é justamente energia e desenvolvimento. Olha, pensa num tema muito importante, recorrente. Você deve estar acompanhando, né, na mídia, acompanhando por aí, o advento dos carros elétricos, dos carros híbridos, o uso de energia solar. Você tem na sua casa, eu uso na minha casa energia solar e reduziu muito o meu custo. Mais do que isso, reduziu também o meu impacto. Então, a temática energia sempre esteve presente no conteúdo de geografia, mas nos últimos anos é uma temática que vem ganhando cada vez mais força. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico, olha o título da apostila, né? Energia e desenvolvimento, porque o desenvolvimento econômico depende diretamente de fontes de energia renováveis. Inclusive aquelas ODS da ONU, um dos itens é energia sustentável e segura, no sentido assim, de a gente ter segurança energética, a gente conseguir ter energia a longo prazo, ok? Então, vamos lá entender um pouquinho. Antes de avançar, lembre-se que nós vamos categorizar, e a apostila traz, né, essa categorização, as fontes de energia em dois grandes grupos. As fontes renováveis e não renováveis. Na verdade, na apostila está não renováveis primeiro e as renováveis, tá? Eu vou fazer aqui um condensado daquilo que é mais importante sobre energia e desenvolvimento para que você possa, né, anotar, guardar, né, rever, porque é uma temática que pode aparecer recorrente nos próximos anos no vestibular. Eu sei que você está no primeiro ano, mas é uma temática que está presente. Vem comigo então, vamos lá. O consumo de energia no mundo vem aumentando muito desde a Revolução Industrial. Obviamente que, quando eu estou falando de energia agora, eu estou me referindo à energia elétrica, tá? E a energia elétrica, obviamente, ela vai surgir pós-revolução industrial, né? A geração, a distribuição de energia só vai ganhar força ali na virada do século XIX para o século XX. E olha só esse gráfico, né? Aqui a gente está falando de terawatt por hora. Tera, né? Tera é muita coisa, tá? O uso de energia só vai ganhar força quando a indústria, obviamente, começa a usar, mas também começa o processo de distribuição de energia para o consumidor final. Hoje, todos estão conectados à rede elétrica. Lembrando que se todos, entre várias aspas, porque, né, existem regiões do mundo ainda sem esse acesso, mas no mundo globalizado, industrializado, dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, emergentes, né, e uma boa parte dos subdesenvolvidos, a população está conectada à rede elétrica. Então nós temos a indústria, nós temos a pecuária, nós temos o comércio e serviço, nós temos o uso cotidiano nas casas de energia cada vez com mais demanda. Quantas tomadas tem no seu quarto? Olha, eu sou
um pouco antigo, né? As casas que foram construídas na época que eu nasci tinham já tomadas no quarto, obviamente, mas não eram tantas tomadas. Hoje, eu preciso, no meu quarto, de várias tomadas. Uma de cada lado da cama ali, um para mim, para minha esposa, um no outro lado do quarto, onde fica ali, né, Alexa, onde fica ali alguns equipamentos elétricos. Sem tomada, hoje na casa, a gente fica em desespero. A gente, inclusive, tem que emendar as coisas. Perceba que a nossa vida hoje, ela também está muito ligada aos aparelhos elétricos, né? Eu estou aqui na frente de uma câmera, tem uma tela na minha frente, tem um computador, tem um timer, tem um monte de coisa aqui funcionando para poder levar até você essa aula. Você está do outro lado, no celular, no tablet, no computador, que depende de energia. A internet, né, que está nos conectando, também depende de energia. Então, uma coisa importante, um país desenvolvido ou que está se desenvolvendo também tem um gráfico ascendente de demanda de energia. Não é diferente no Brasil. O Brasil começa a se industrializar ali nos anos 40 e 50 e a demanda energética também vai ser muito alta. O Brasil hoje é um grande consumidor de energia elétrica, tá? Então, é outra coisa relacionada. Países que se desenvolvem, né, que são desenvolvidos, industrializados, estão se desenvolvendo, têm uma alta demanda por energia elétrica, sendo também, então, um indicador de desenvolvimento. Ok? Anotado? Isso é importante. Bom, matriz energética. Estou usando aqui o material da sua apostila, da sua linda apostilinha, tá? Para que fique mais fácil você analisar. Isso aqui é da Agência Internacional de Energia, tá? De 2021. Por que eu peguei esse? Se você vai lá na internet, joga lá numa inteligência artificial, joga lá no Google, tem várias fontes. Então eu peguei a mesma fonte que está na sua apostila para a gente meio que padronizar a análise, tá? Mas não foge tanto disso. Quais são os elementos, quais são as fontes que compõem a matriz energética atual? Quando a gente olha aqui para o gráfico, ainda ocupa a maior parte, tá? Lembrando que isso aqui é a escala global. Se fosse Brasil era diferente, se fosse Estados Unidos é diferente, mas em escala global nós podemos ver que os combustíveis fósseis ainda são a base da matriz energética global. Quais fósseis? Petróleo, 31%, carvão, 26% e gás natural, 22%. Né? Então dá 48%, 79% ali, né? Um pouquinho mais, 79%, 80% praticamente, da matriz energética em escala global ainda depende dos combustíveis fósseis, sendo o petróleo a nossa maior dependência, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão da dependência, seguido do carvão, que é o mais poluente, o mais tóxico de todos, né, que causa maior impacto, seja ambiental, seja humano, o gás natural, que dos três é o menos poluente, depois entra, né, olha uma fatia que vem crescendo, biomassa, daqui a pouco a gente vai falar o que é cada um deles, nuclear, que diminuiu relativamente em relação ao passado, em função, né, das limitações da geração de energia nuclear. Hidráulica, que no Brasil ela é a grande base, né, nós temos grandes rios de Planalto, ok? E outros 2%. Que outros? Né? Aí entra maremotriz, ondomotriz, entra a gel, né, a combustível gerado pelo calor da Terra, tá? Geotérmica, nossa, já havia fugido aqui o termo, geotérmica, e outras fontes secundárias que ainda não são tão aplicadas devido a questões logísticas ou tecnológicas. Muito bem, então vamos agora analisar um por um. Quero começar com o carvão mineral. Tá? Lembrando que o carvão mineral foi a base para a Revolução Industrial. O carvão mineral foi a base para a Revolução Industrial. E lembrando, não é aquele carvão lá da churrasqueira, aquele carvão vegetal, onde se corta a árvore, geralmente eucalipto ou pinos, faz uma queima incompleta, né, deixa o carbono concentrado ali, e aí você queima o carbono. Não, isso aqui é um material fóssil, ou seja, são grandes áreas que foram soterradas no passado, houve uma decomposição incompleta, porque foi um processo rápido, acompanhado de água, né, a gente sabe que tem um nome isso, tá? E gerou esse material, que hoje é retirado através da mineração, está no subsolo, então tem que ser minerado. A mineração causa já impactos, né? A poluição do ar pela mineração. Quem trabalha nessa área da mineração também, né, os mineiros de carvão, tem vida curta, porque existe uma doença provocada pelo carvão no sistema respiratório, tá? E professor, mas aliás, quando queima também libera muitos poluentes, porque dependendo da pureza, opa, olha ali do lado, tem uma tabelinha, pureza. Quanto mais carbono, mais puro é. Por exemplo, turfa seria o carvão mais sujo que tem, é o mais barato,
o mais abundante. E quanto mais sujo, menos carbono, mais poluente e menos calor, menos poder calorífico, menos calor gera, precisa queimar mais ainda. Tá? Então tem inclusive essa tabelinha, se quiser dar uma olhadinha depois, né? Nós temos ali a turfa, o lignito, a hulha, antracito. A turfa seria o mais sujo, o menos poder de queima, é mais barato, abundante. E o antracito seria o mais puro, 96% de carbono, o restante é as impurezas que existem, então queima mais limpo e gera mais calor, tá? Bom, então como eu disse para vocês, por que ainda é usado? Baixo custo. É abundante no mundo e baixo custo. Esse ano estive no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, fazendo ali uma pesquisa na área de paleontologia, e onde eu estive era uma área de mineração, tanto petrolífera quanto carbonífera. Meus queridos, onde eu passava assim e tinha as linhas de trem, aquelas composições de trem gigantescas, carregadíssimas de carvão mineral, tão abundante que é esse mineral ali, né? Passei pelo Texas, passei também pelo Wyoming, mas no Wyoming é o maior produtor de carvão dos Estados Unidos. Por isso, inclusive, dentro dos Estados Unidos, a política, né, de usar carvão é bem pressionada, porque é abundante. Porém, tem um alto impacto ambiental, tanto para o meio ambiente mesmo ao redor, quanto ambiental para quem respira, para quem vive nesse ambiente de exploração e queima na transformação, né, do carvão em calor. Então, é um combustível ali bastante controverso. Existem políticas internacionais para tentar reduzir, mas também existe resistência a essas políticas, né? E aí tem a questão financeira, tem as questões econômicas que fazem parte das discussões globais. Muito bem, o segundo, esse aqui hoje nós somos os mais dependentes, que é o petróleo. Então, hoje, o petróleo é a principal fonte de energia fóssil. Aliás, em escala global, é a principal fonte de energia. Tá? Além de ser fonte de energia, olha aqui, essa imagem também, né? É lá da sua apostilinha, que liga química e geografia, já caiu no Enem, tá? Uma questão sobre petróleo, que você tinha que ter conhecimentos de geografia e de química. Isso pode acontecer. Mas vamos lá. O que tem aqui? Nós temos aqui o esquema de uma refinaria. Tá? Então, olha, esquema da destilação fracionada do petróleo. Lembra da destilação fracionada, né? Por fases. Então, você aquece, quanto mais em cima, mais leve o material, quanto mais embaixo, mais denso o material. Então, quando a gente fraciona, né, craqueia, quebra, cracking, o petróleo, nós vamos ter subprodutos. Então, ali na base, nós vamos ter o betume. Conforme vai subindo, o material vai ficando mais leve, até lá no topo sair gás, tá? E aí no meio nós vamos ter combustível de avião, combustível que nós usamos, gasolina, diesel, né? Nós vamos ter querosene, nós vamos ter combustível industrial, olha lá, ceras, óleos lubrificantes, existem N, aqui é só um resumão, subprodutos do petróleo, inclusive o plástico, que é amplamente utilizado em todos os setores da economia em escala global. Então, além de nós sermos dependentes do petróleo como matriz energética, e essa é a grande discussão, nós também somos dependentes do petróleo enquanto matriz para a indústria de vários setores do mundo. Inclusive, nós usamos na área médica, usamos para a produção de fertilizantes. Então, nós somos petrodependentes. Nós somos petrodependentes e também somos dependentes dos países produtores do petróleo. Esse é um outro ponto importante. Petróleo é poluente, então como fonte de energia, poluente. Como material, né, base para a indústria, poluente, mas dá para reciclar. O plástico, ele é reciclável. Desde que funcione a reciclagem, né, seria o que nós chamamos de economia circular. A gente gera o plástico, usa o plástico, recicla o plástico, gera plástico. Então, na economia circular, ainda usar o plástico né, é possível. Mas o combustível é um pouco mais difícil e essa questão da dependência também é importante. Por quê? O petróleo ele é encontrado em bacias sedimentares. Hoje a boa parte, inclusive, é encontrada em plataforma continental, que é aquela extensão do oceano, né, aliás, do continente sobre o oceano, que a gente estudou, inclusive, em relevo marinho, módulo 1 da apostila desse bimestre. E ali também nós encontramos porque precisa ter bastante sedimentação, inclusive, né, de plânctons e por aí vai.
Só que não é em qualquer lugar do mundo que isso acontece. Essa deposição em grande quantidade nessa condição não aconteceu e não acontece em todo lugar do mundo. Então, alguns países têm grandes reservas, outros países não têm reservas. E aqueles que têm mais reservas e maior capacidade de tirar e transformar o petróleo controlam o preço. Então, alguns países podem e controlam. Por exemplo, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que agrupa os maiores produtores de petróleo, porque não adianta só ter petróleo, tem que produzir. E esses países eles podem combinar a produção. Lembra da lei de oferta e demanda? Inclusive você vai estudar um pouco melhor isso lá no segundo ano, no terceiro bimestre também. Tá? Mas enfim, vem aqui. Eles podem controlar o preço. Se eles querem que o preço caia para prejudicar um país que produz mais ou menos da OPEP, para que ele possa vender abaixo da média, é só produzir mais. Se eles querem que o preço suba, eles diminuem a produção. Então, além da lei de oferta e demanda, que é natural, né, no sistema econômico, também tem a interferência desse grupo de países que interferem no preço. Você já deve ter visto, acontece um problema geopolítico, um atentado, acontece uma questão geopolítica mais pesada, o preço do petróleo oscila bastante. A gente nem está falando necessariamente só da lei de oferta e demanda, mas porque os países podem ter ali uma reação, né, geopolítica e falar assim, então tá bom, a gente vai aumentar o preço do petróleo e se acabou. Por isso, também, busca-se hoje a independência do petróleo, né, se tornar menos dependente do petróleo para a produção de energia, principalmente no transporte. Esse é um dos motivos que se investe tanto hoje na eletrificação dos carros, porque a gente pode buscar outra fonte de energia e ser menos dependente. Quando sobe o preço do petróleo, sobe o preço do transporte. Você já deve ter visto seu pai, sua mãe, alguém da sua família reclamando o preço da gasolina, que tem essas oscilações, né? Já chegou bem mais caro. Não está barato hoje, mas já chegou bem mais caro, pelo menos aqui na minha região. Era R$3 mais caro do que é hoje, mas ainda está caro. Toda vez que eu abastecer, né, dói o peito, dói o bolso, né? Então, o petróleo tem essa questão, essa nuance geopolítica dos países produtores. Pegou aqui a ideia? Muito bem. Então está aqui para vocês quais são os maiores produtores, tá? Isso aqui é uma tabela de 2022. Então nós temos hoje a Venezuela como maior reserva, desculpa, não é produtor, é reserva, tá? A Venezuela tem, de longe, a maior reserva de petróleo do mundo, estimada na época, né, em 300 bilhões de barris. O Brasil aparecia em 15º, tá, com 12 bilhões. Depois vem Catar, China, vai subindo, né? Cazaquistão, Estados Unidos, Nigéria, Líbia, Rússia, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, Irã, Canadá, Arábia Saudita e, finalmente, Venezuela, que hoje é a maior reserva. Lembrando que esses valores mudam. Por exemplo, o Brasil, esse ano mesmo, já avançou em pesquisa e nós encontramos mais petróleo. Esse valor vai mudando. Os Estados Unidos avança nas pesquisas, encontra mais petróleo, sobe também. Ok? E lembrando que petróleo é não renovável. Está achando novos poços porque a tecnologia avançou. Mas quando esses poços se esgotarem, não tem mais petróleo. Inclusive, dá uma olhadinha também, importante, uma dica geopolítica, a crise do petróleo na década de 70, quando na época não tínhamos tanto avanço em prospecção de petróleo, alguns poços secaram, o preço foi lá em cima. Tá? Então, outro ponto importante também da geopolítica. Perceba que o petróleo a gente ficou um bom tempo falando porque é um tema recorrente, gera guerras, conflitos, né? No Oriente Médio, boa parte dos conflitos dos anos 90 e 2000 foram a respeito do petróleo. Então, vale a pena você dar uma olhada mais profunda nesse assunto. Bom, tá? Lembrando que o Brasil, a grande jogada do Brasil foi a exploração do pré-sal. Lá no começo dos anos 2000, a Petrobras, empresa brasileira, investiu em pesquisa, de prospecção, de pesquisa, desenvolveu tecnologia nacional e descobriu-se, né, o pré-sal. E a exploração do pré-sal também é pioneira. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem tecnologia para pegar petróleo a quase 5 quilômetros de profundidade. Isso é muita coisa no fundo do mar, tá bom? Dá uma olhadinha também em pré-sal, porque, né, tem toda uma geopolítica, mas não cabe na nossa aula do Chave do Enem. Muito bem. Gás natural. Então, gás natural também é um produto, né, de origem fóssil e acontece justamente quando está formando petróleo, né? Então tem água ali, tem a decomposição. O gás que as bactérias eliminam é o gás natural. É importante, né, na matriz energética para a termoeletricidade hoje, a geração de energia elétrica em termoelétricas. Ouviu termoelétrica? É um combustível que queima, pode ser carvão, pode ser diesel, pode ser gás, termonuclear, que a gente vai ver daqui a pouquinho, aquece a água, vira vapor, vapor gira uma turbina que está ligada a um gerador que faz energia. Tá? Esse é básico, já estudou também, mas venha comigo. E das fontes de energia fósseis é o menos poluente. A sua queima é menos agressiva do que a gasolina,
convencional, diesel convencional e que o carvão mineral, ok? E vem ganhando espaço principalmente na indústria, para a produção de energia própria para a indústria, tá? Só que depende também de bases. O Brasil, ele tem gás natural, mas não é suficiente, a gente importa muito da Bolívia, inclusive tem um gasoduto Brasil-Bolívia, tá? Que tem milhares de quilômetros de extensão e o gás vem da Bolívia em tubulações. Inclusive algumas cidades do Brasil têm gás encanado. Você mora numa cidade que tem gás encanado? Eu já morei, inclusive, numa cidade do interior de São Paulo, Rio Claro, e lá em casa o gás chegava, né, encanado. Depois dos outros lugares que eu morei, botijãozinho de gás. E lembrando, é diferente, hein? Gás encanado é gás natural. Aquele botijão de gás que você compra em casa, você não, né? Sua família compra em casa, aquele é o gás liquefeito de petróleo. Vem lá, ó, vem daqui da destilação do petróleo, tá? A gente não usa só gás natural. Muito bem, continuando. Opa, nuclear. Última fonte tradicional, última fonte convencional, não renovável. Muito bem. A energia nuclear, você com certeza já ouviu falar, ela é importante onde não há outras fontes viáveis, regiões onde não tem tanta água em abundância, ou a água não tem um potencial hidrelétrico para poder, né, gerar energia. Só que tem um elevado custo operacional. Primeiro que a tecnologia nuclear você não compra no Mercado Livre, você não compra em lugar nenhum. Tá? Tem que ser desenvolvida. Ou você importa de um país, ele vai dominar toda a tecnologia, você fica dependente dessa tecnologia que é caríssima. Então, um elevado custo de implantação operacional. Como que funciona, professor? Eu coloquei essa imagenzinha aqui, né, para ilustrar. Então, nós vamos ter ali. Aqui é o reator, lá no canto, ó, o reator nuclear. Tá? Estrutura, né? Lá dentro você vai ter o reator, pode ver que tem varetas. Nas varetas tem pastilhas de urânio ou MOX, que é urânio com plutônio. Existem alguns combustíveis variáveis. Quando essas varetas são inseridas e tira-se ali o grafite que evita a radioatividade, né, a ação da radiação ali, esquenta uma água. É isso que acontece, tá? Esquenta a água. E essa água ela vai ficar girando no sistema. Olha só que loucura. Essa água ela não gera energia. Ela vai passar por tubos dentro de um outro sistema de gerador. Olha ali o azulzinho. Ali sim, esse cano quente pela água radioativa, mas sem contato com a outra água, vai esquentar uma água. Essa água vira vapor, passa pela turbina, gira a turbina, gira o gerador e aí faz energia. O vapor passa para o condensador e volta para ser água evaporada e ciclar. A gente tem 3 sistemas aqui dentro. Tem o sistema primário, que é o reator mesmo nuclear. Essa água não sai do sistema, não pode sair do sistema, tá? É fechado e ela não gera energia, ela gera calor. Então a gente só usa o calor da água radioativa para fazer energia. O sistema secundário, que é o que vai gerar energia, não tem contato direto com a radiação, mas é risco ali. E tem o terciário ali, que é o condensador, tá? Que geralmente é perto de um rio ou de um mar, e essa água volta para o rio, para o mar, porque não teve contato nenhum com a radiação. Só que, se esse sistema primário entrar em colapso, Chernobyl é um exemplo, 86, 2011, no Japão, Fukushima, outro exemplo, nós temos vazamento nuclear. Então, o risco nuclear existe caso haja algum problema operacional e também o resíduo nuclear. O custo do resíduo nuclear é muito elevado, porque essas pastilhas elas têm vida útil. Depois que passa essa vida útil, tem que descartar. Amiguinho, não pode jogar isso no lixo. Você tem que criar depósitos de lixo radioativo e tem que guardar isso por séculos. E é caro. Não é só enterrar, tem que monitorar. Então também é um grande problema. Quanto mais lixo nuclear, mais tempo eu tenho que ter de monitoramento, mais risco eu tenho a longo prazo de vazamento, né, e custo operacional. Belezinha, então? Vamos para as renováveis, energia solar. Nossa, você fala muito sobre isso hoje, né? Você ouve falar muito sobre isso hoje, eu uso, você deve usar também. E como funciona? Nós temos a energia térmica, por exemplo, ali é o boiler, né? O que é o boiler? Isso eu não uso em casa, mas tem muita gente que usa. O aquecimento da água da casa é feito através do calor do sol. Então você tem aqueles tubos pretos que retêm calor, a água passa, vai para um reservatóriozinho e depois é usada. Você tem que misturar água quente, água gelada. E o boiler geralmente também tem uma resistência elétrica para usar num período que não tem tanto sol ou à noite. Então reduz o custo, afinal de contas, o que mais gasta energia em casa é esquentar ou resfriar coisas. Tá? Isso gasta muita energia. E a outra forma é produção de energia direta. Tá aqui, ó, energia direta. Então, painel fotovoltaico transforma energia, os elétrons começam a circular, captura isso, passa por um inversor, o grid tie, transforma essa energia
em 110 ou 220 na amperagem, na frequência correta, tá? E aí tem um sisteminha, isso aqui a gente chama de sistema off-grid, não está ligado a baterias, aliás, on-grid, né? Está ligado ao sistema elétrico. E aí tem um sistema que vai dizer o seguinte, olha, a casa está precisando de energia, então você usa para casa. Não, está sobrando energia, vai para a comunidade, sai da sua casa, relógio bidirecional, em vez de aumentar o custo, diminui o seu custo e vai ali para a casa do vizinho, vai para a comunidade ser usada. Tá? A energia solar, ela é muito mais limpa do que as outras, embora tenha, claro, a poluição para você gerar as placas. Só que as placas, né, duram ali 20, 30 anos, reduzindo custos. Energia solar pode ser gerada em qualquer lugar do mundo, obviamente, melhor se estiver em baixa latitude, perto do Equador, mais calor, maior a geração, maior aproveitamento da energia solar, ok? Energia eólica, então, vento, né? O Brasil tem um grande potencial, olha só, esse mapinha também estava lá na apostila de vocês. O Brasil tem um grande potencial de geração elétrica, olha só, né? A região Nordeste tem 75, um potencial de 75 gigawatts para ser instalado, né? Produzindo ali 144,3 terawatts por ano. Gente, é muita capacidade. Sudeste, 54, Sul, 41, Centro-Oeste, 5,4, menos vento, né? E o Norte, 26. Então a gente pode também gerar, só que depende aqui do funcionamento da usina eólica, tá ali no canto, né? Então a gente vai ter lá a pá, o rotor, aquele núcleo que você vê lá dentro, é ali que está o gerador. Então você vai ter sistemas de freio para você controlar a velocidade, tá? Não é qualquer velocidade. Então lá dentro tem um diferencial que vai homogeneizando a velocidade, ligado a uma caixa de engrenagem, como se fosse uma caixa de câmbio, para padronizar. E aí você tem o eixo de alta velocidade ligado ao gerador que faz a energia, os fios descem, estão ligados ao transformador e essa energia ela é transferida. Tá? Geralmente quando a gente encontra isso, a gente vê o chamado parque eólico. São vários desses geradores instalados numa região que tem uma característica de vento adequado. Tem impacto? Sim. Ruído, bem agudo, longo, por isso não pode ficar tão perto de casas, e também, né, há um impacto na avifauna. A avifauna pode ser impactada, por isso tem que ter estudos de impacto ambiental antes de instalar uma usina, né, uma série de sistemas para a usina ou para o parque eólico. Biocombustíveis. Isso aqui é importante para o Brasil. O Brasil é um grande produtor de biocombustível. Desde a crise do petróleo, da década de 70, o Brasil investe em pesquisa de biocombustíveis. O que é biocombustível? O nome já diz, né? Bio é vida, combustível. Então, nós aproveitamos plantas, basicamente plantas, e transformamos em combustível, ou matéria orgânica transformamos em combustível. Quais são os principais? Biodiesel vem ganhando muita força, a substituição do diesel convencional pelo biodiesel, porque o diesel convencional depende do petróleo, lembra lá, se aumenta o petróleo, aí fica difícil transportar as coisas, né? Os caminhoneiros sofrem muito com isso, todo o sistema sofre com isso. Então, eu não dependo mais do petróleo, dependo do produtor rural. E tem aqui, no Brasil não falta, né? Não falta a matéria-prima para isso. Inclusive pode ser usada até gordura animal, mas no Brasil a gente usa geralmente o óleo de soja, tá? E outro ponto importante, o diesel tradicional, ele tem muito enxofre. Já ouviu falar de diesel S500, S10? Esse S é de quanto enxofre tem. S500 tem muito enxofre. Enxofre no ar é altamente poluente, tóxico, inclusive provoca chuva ácida. Então, o biocombustível, o biodiesel tem menos enxofre, menos poluente também, e pode ser acessível, pode ser mais barato. Etanol, isso nós já usamos desde os anos 70 e 80 no Brasil, que é o famoso álcool combustível, né? É o álcool incolor, proveniente da fermentação da sacarose. O Brasil produz de cana-de-açúcar, né? Mas outros países produzem de milho. Estados Unidos, por exemplo, né? Eu fui visitar, inclusive, uma região, e lá produz muito do milho também. Na verdade, a gente consegue fazer etanol com qualquer vegetal. É que cana-de-açúcar e o milho tem muita sacarose e a gente aproveita melhor. Biogás. Opa, biogás, qualquer coisa que está em decomposição. Inclusive, tem lugares que produzem biogás do lixão. Tem lá o aterro sanitário, vai ter decomposição, eles conseguem tirar o gás e transformar em energia elétrica. Bem interessante isso, né? E a biomassa, né? Então, o resultante da matéria orgânica, com exceção de combustíveis fósseis. Pellets, por exemplo. A gente pega cana-de-açúcar, moeu, já fez o açúcar, já fez etanol, sobra palha. É possível, por exemplo, gerar um pequeno... como que eu poderia falar? Como se fosse um comprimidinho cheio de carbono que se transforma em energia quando é queimado. Tá? Então, biocombustíveis é importante também, vem crescendo bastante, junto com a ideia da eletrificação,
Junto com a ideia de carros elétricos, vem a ideia de ter carros elétricos híbridos, usando biocombustível e energia elétrica, abastecido, ou, né, que é o plug-in, ou autogeração. Tá? E para terminarmos aqui, maré motriz é uma energia que vem ganhando força, principalmente nos lugares onde as ondas são altas, a média acima de 5 metros, o Brasil é um dos lugares desse, onde a gente pode usar esses braços que ficam ali oscilando com a onda ou com a maré, porque tem maré motriz também. Isso vai bombeando um óleo, esse óleo passa com pressão ali na turbina do gerador e gera eletricidade. Tá? Então, de graça, onde já tem movimento, sem grandes impactos ambientais, só que uma tecnologia que vem avançando bastante ainda e precisa de mais pesquisas. E o Nordeste do Brasil é um dos centros pesquisadores em escala global sobre esse tipo de energia. Ok? Bom, existem outras formas, mas aí você pode dar uma olhadinha na sua apostila, revisa lá, porque a nossa aula por aqui acabou. Um forte abraço, não esquece de fazer o simulado e até! E aí, galerinha do Chave do Enem, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas tu vai assistir esta aula, mas esperamos que vocês estejam muito bem. Vamos começar então com a aula do primeiro ano. E é uma matéria que eu praticamente vou dizer para vocês que se hoje eu sou professor, boa parte é por causa dessa matéria aqui. Sou apaixonado, sempre fui, e é muito legal estudar isso aqui. Tá bom? Vamos lá, as transformações da Europa do Renascimento, Reforma Protestante e Contra-Reforma Católica. Vamos lá, vamos lá. Então, olha só. Na Idade Média, uma das grandes características do pensamento medieval, né, era o teocentrismo, ou seja, praticamente todas as inquietações, os estudos, né, a finalidade do conhecimento era dentro de uma perspectiva de uma centralidade de Deus, né? No centro da sociedade, dos estudos, né? Do que as pessoas pensavam, né? E a partir do Renascimento, tu passa a ter um questionamento dessa visão teocêntrica. Claro, a gente vai estudar primeiramente o porquê que o Renascimento ele ganha esse nome, né? Então, o Renascimento ele vai ganhar esse nome porque agora tu muda essa perspectiva muitas vezes que levava na centralidade de Deus para o homem. E quando que esse pensamento ele era um pensamento vigente dentro da perspectiva do pensamento, não podemos dizer ainda científico como nós conhecemos hoje, mas dentro de uma perspectiva da centralidade do conhecimento. Nós temos a antiguidade clássica. Então, é como se esse pensamento ele ficasse adormecido durante o período medieval e que no final ali do período medieval, início do período moderno, né? Claro que não foi uma situação estanque, porque na história nada rompe-se assim abruptamente, né? É um período lento, né? Então nós passamos a ter então este pensamento antropocêntrico, né? E aí uma coisa que é interessante trabalhar, que quando a gente trabalha o Renascimento, né? O Renascimento é um movimento bastante amplo, né? Porque além de nós termos o renascimento das artes, que aconteceu mais na Itália e depois na Península Ibérica, né, e em outros lugares da Europa, nós tivemos também, neste mesmo momento, as grandes navegações, nós tivemos a Reforma Protestante, nós tivemos uma renovação no que diz respeito à questão da literatura, tá? Então, tudo isso está dentro dessa mudança de concepção de mundo. Então, o renascimento cultural, né, o foco passa a ser no humano e na razão, né, um estudo, por exemplo, sistemático da forma humana, né? Nós vamos ter Leonardo da Vinci, que vai ser um anatomista, né, que ele vai se preocupar com a questão da forma do corpo humano. Claro que ainda tu vai ter
dentro da perspectiva do motivo artístico, né, muito a questão da religião, mas dentro de uma perspectiva da forma, né, o corpo humano ele se evidencia muito fortemente nesse período aí, tá? Então nós vamos ter também a Reforma Protestante, né, que é uma visão, é, uma divisão da Igreja Católica, né? Lutero, notoriamente, ele não queria romper, né, com a Igreja Católica, ele queria fazer uma reforma na Igreja Católica, não era uma revolução, mas sim uma reforma, né? E a Contra-Reforma foi justamente ratificar algumas questões que tinham sido questionadas pela Reforma Protestante, algumas delas, né, dar uma pensada aí, uma retomada, mas via de regra, muitas coisas foram ratificadas, tá? Tivemos algumas mudanças, mas muitas questões continuaram sendo feitas da mesma forma, tá? Bom, Renascimento e a arte e a razão florescem, né? Então, o início vai ser na Itália, né? Nós vamos ter Florença ou Firenze, como chamam os italianos, né? Roma, sendo um dos grandes berços dessa questão artística, né? Quando tu chega, por exemplo, em Firenze, é uma cidade que tu vê a arte renascentista a céu aberto, né? Uma questão muito interessante. Roma também, tu tem uma perspectiva artística sensacional e muito dessa arte renascentista. Então, o humanismo, né, ele passa a ser uma expressão dessa arte, né? O ser humano, o corpo humano passa a ser a principal evidência, né, desse movimento. Nós vamos ter também um racionalismo, tu passa a ter um estudo científico do corpo, né, tanto com relação à forma, quanto também às técnicas que possibilitam, né, tu retratar aquela imagem ou tu é, construir, né, uma escultura com uma fidelidade que às vezes chega até, né, a gente duvidar que aquilo ali é um mármore, né, de tão perfeito que é. Nós vamos ter também um renascimento desse pensamento clássico, né? Por isso o classicismo, né? Que vem lá da antiguidade e retoma-se a partir do Renascimento. Nós vamos ter alguns nomes importantes, né? Dentro da questão artística, da expressão artística, né? Como o Botticelli, Michelangelo, Rafael, Donatello, né? Eu sempre brinco com meus alunos, as tartarugas ninjas todas, né? Uh, e também uma das principais obras do Michelangelo, fora, né, a parte da escultura, a Pietà, o Moisés, né, o Davi, nós vamos ter, por exemplo, o teto da Capela Sistina, que é até onde hoje, né, na Capela Sistina é escolhido o Papa, né? Então, quando tu vai lá no Museu do Vaticano, né, e tu começa a andar ali, quando tu chega na parte da da Capela Sistina, fatalmente as pessoas vão parar para admirar aquele teto, porque ele é muito bonito, né? Nós vamos ter também com Leonardo, né, um cara totalmente à frente do seu tempo, né? Nós vamos ter algumas obras importantes, como o Homem Vitruviano, né, que vocês podem ver aí no slide, né? Assim também como a Mona Lisa, que é uma expressão artística, principalmente dentro de uma perspectiva onde tu tem o primeiro plano e uma profundidade, né? Tu tem o esfumato também, que é uma técnica que foi utilizada, que as coisas ficam assim, de certa forma, é, nebulosas, né? Então simboliza o individualismo e o retrato psicológico, né, das pessoas, né? De como que elas é, elas eram, como que elas eram retratadas naquela época. Então é muito interessante de tu pensar isso daí. Claro, tivemos outros grandes artistas no período renascentista, né? Nós tivemos o Trecento, Quattrocento e Quinquecento, né? Que são as fases do Renascimento. E depois, quando o dinheiro, né, passa da Itália para a região ibérica, né, Portugal, Espanha, também esses artistas lá naqueles lugares também vão começar a, a produzir arte e a arte vai chegar até eles também, né? Nós tínhamos naquela época os mecenas,
que eram os que patrocinavam a arte para que ela pudesse ser construída, né? Então, os principais mecenas eram os mercadores, né, da Itália, depois passa para a região ibérica e também a igreja, certo? Nós vamos ter a reforma. E antes de entrarmos na reforma protestante, nós também tivemos a parte das ciências com Kepler, né, da literatura nós tivemos o nós tivemos Miguel de Cervantes, nós tivemos também os Lusíadas de Camões, nós tivemos também Shakespeare, tá? Que são expressões notoriamente renascentistas, onde tu coloca a centralidade do homem, certo? Dentro da ciência nós vamos ter Kepler, depois mais tarde Galileu Galilei, né, que foram extremamente importantes dentro dessa perspectiva científica, tá? Então, é um movimento extremamente amplo, né, multifacetado, bastante interessante, que acaba mudando toda a perspectiva do que nós tínhamos de pensamento da época, certo? Vamos então passar para a Reforma Protestante, né, porque a igreja se dividiu, né? Volto a repetir, a ideia de Lutero não era essa, né? Ele só queria fazer uma reforma da igreja, né? Mas um dos grandes problemas que nós vamos ter é a questão da venda de indulgências e a corrupção do clero, onde ele vai se deparar com algumas questões dentro da Bíblia e as práticas que eram feitas, né, naquele período ali. Então ele começa a perceber certas divergências com relação a isso. Então, em 1517, ele publica assim, as 95 teses, onde ele prega, né, na porta da Capela de Wittenberg, no que hoje seria a Alemanha, e ele vai justamente demonstrar, né, alguns pontos de divergência entre o que fala a Bíblia e o que se vivia naquela época, né? Outra questão que ele vai trabalhar muito em cima, né, é a questão da salvação pela fé, né? Porque naquela época muito se trabalhava a religião dentro da prática das obras, né? Então ele vai dizer, sem fé não há salvação, né? Então esse vai ser um ponto central e a luta contra a venda de indulgências também, né? Nós vamos ter como centralidade no pensamento dele. Outra questão importante que ajudou muito no crescimento educacional nesse período aí vai ser a livre interpretação da Bíblia, né? Porque até então, primeiramente, os grandes intérpretes da Bíblia eram os religiosos, principalmente da Igreja Católica, né? Que teriam que falar línguas clássicas para poder ter acesso a essa Bíblia, né? E depois, quando ele fica escondido no palácio lá dos príncipes que acolheram ele, ele acaba traduzindo a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, para o alemão, né, que era uma língua corrente. E uma das coisas que também vai ser muito interessante dentro dessa reforma protestante é nada mais nada menos que o incentivo à educação, ao letramento, para que as pessoas pudessem ler por elas mesmas, né, a Bíblia e tirar, né, as suas conclusões por entender que a interpretação da Bíblia é livre, tá? Então isso é uma questão bem interessante, né? Nós vamos ter então dessa forma a criação de novas igrejas. Volto a repetir, Lutero não queria criar uma nova igreja, ele só queria reformar a Igreja Católica, mas se torna impossível isso acontecer e ele acaba então, né, sendo precursor de uma nova religião que vai passar a ser chamada de religião luterana. Junto com ele, né, naquele ínterim ali, nós vamos ter também Calvino, na região da Suíça, onde ele vai também desenvolver um pensamento que, de certa forma, era herético perto do pensamento da Igreja Católica, né, principalmente pela ideia da predestinação, né, dentro de uma perspectiva que Deus, como ele sabe todas as coisas, né, ele já teria determinado quem se salvou e quem vai se perder. E uma das características que era periférica e que passou a ser central por muitas questões, né?
é justamente entender que, bom, então se Deus sabe, como que eu vou saber se eu vou ser salvo ou não, né? E aí, uma das coisas que vai ser apresentada dentro dessa ideia é que as bênçãos, né? Então, se tu é um homem digno, temente a Deus, que faz tudo certinho, que tu prospera, né? É porque, né, Deus está te indicando a possibilidade de que tu vai ser salvo, porque Deus não vai abençoar uma pessoa que vai se perder, no caso, né? Então isso acabou se espalhando por uma classe muito conhecida por nós hoje, que é a questão da burguesia, né? Que vai ver nisso assim, bom, então o trabalho ele não é um castigo, o trabalho ele é um presente divino, né? E isso muda toda a perspectiva da visão do que era o trabalho. Então, a partir do momento que eu trabalho e que eu prospero e que eu sou abençoado, eu vou ser salvo. Então, essa vai ser uma expressão possível, né, da salvação. A partir daí, então, nós vamos passar a ter também uma outra religião, né, na Inglaterra, né, feito por Henrique VIII, que ficou conhecido como Igreja Anglicana, que ele passa a ser o dirigente é, dessa religião e o rei da Inglaterra até hoje ele é o dirigente máximo da Igreja Anglicana, né? A partir do momento em que por alguns motivos pessoais ele se separa da mulher e, e a Igreja acaba questionando isso porque para a Igreja Católica, né, essa questão da separação não é aceito, então ele acaba rompendo com a Igreja Católica e ele vai fundar uma religião oficial, né, estatal do, do, do governo inglês, né, que vai ser a Igreja Anglicana. Então, nós vamos ter então uma ruptura do poder e da unidade da Igreja Católica. Uma outra questão que começa a ser e que vai ser mais trabalhado ainda no iluminismo, que passa a existir uma ideia possível de que o Estado ele deve estar acima da igreja e que depois no iluminismo vai se romper essa ideia de Estado e igreja, né? Então começa-se a pensar dentro dessa perspectiva aí, certo? Aqui nós vamos ter um mapa que vai mostrar os domínios da igreja, né? Ali nós vamos ter em amarelo, né? Em verde nós vamos ter o domínio luterano, né? Em não saberia muito dizer lilás, talvez, nós teríamos a influência de zonas da igreja calvinista, em marrom a igreja anglicana e o aquele não sei, marrom, não é bem um marrom, um, não sei que cor é essa, nós teríamos a influência de outras religiões, né? As religiões, principalmente as religiões orientais, né? Do Império Romano do Oriente, né? Do patriarcado lá da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa Grega, talvez, tá? E aí nós vamos ter a Contra-Reforma. O que que vai ser a Contra-Reforma? Bom, tudo isso foram mudanças que aconteceram dentro da perspectiva da religiosidade do povo cristão, né? Esses protestantes eles não deixaram de ser cristãos, tá? Eles continuaram sendo cristãos, mas reformados, tá? E aí então qual que vai ser o objetivo, né? Então era conter o avanço do protestantismo e fortalecer a igreja. Nós vamos ter o Concílio de Trento, que reafirmava os dogmas católicos. Nós vamos ter também uma intensificação muito grande na perseguição dos hereges a partir da Inquisição, né, o Tribunal do Santo Ofício. E nós vamos ter também a construção de uma ordem religiosa, né, que ficou muito famosa, principalmente nas regiões além-mar, diga-se América, principalmente América do Sul aqui, né, que são os jesuítas, né? Os jesuítas fizeram várias missões evangelísticas, né, e educacionais aqui na América do Sul, fundando algumas missões. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, os Sete Povos das Missões, que fica no Rio Grande do Sul, na parte ali da cidade de São Miguel Arcanjo, né, São Miguel,
onde tu vai ter ainda conservado algumas construções, Santo Ângelo também, algumas construções em pedra que sobraram aí das guerras jesuíticas, né, que nós vamos ter até hoje conservado. Um lugar muito bonito, vale a pena vocês conhecerem, é um lugar muito, muito, muito bonito aqui no Brasil, certo? Uh, Legados para o mundo de hoje, né? O Renascimento, ele então valoriza a razão, o individualismo, o humanismo, né? O antropocentrismo, tudo o que nós vamos pensar muito hoje dentro dessa perspectiva contemporânea, tá? A reforma, a liberdade religiosa e a autonomia de pensamento, né? E a possibilidade de tu pensar a partir de outras perspectivas. E uma coisa que eu acho muito interessante é a questão de tu poder ler a Bíblia e tu poder interpretar a Bíblia, né? A gente sabe que nesse período ainda a Bíblia era um artigo de luxo, né? Hoje nós temos um acesso muito grande à Bíblia. Praticamente todas as pessoas que querem hoje podem ter uma Bíblia, principalmente no nosso país, não em todos os lugares do mundo, né? Infelizmente hoje o pessoal tem a Bíblia e não lê, né? Não lê para tirar suas próprias conclusões e ter um conhecimento que é seu, né? E muitas vezes a gente fica dependendo do conhecimento dos outros, né? Infelizmente as questões hoje acontecem dessa forma, muitas vezes, não estou dizendo que são todas as pessoas. Nós vamos ter também a Contra-Reforma Católica, tá? Então a expansão do catolicismo para as novas terras, né, como a América, né? Isso foi extremamente batido dentro da Contra-Reforma Católica, principalmente com os jesuítas, né? E nós temos uma influência muito grande no que diz respeito à questão educacional no Brasil até hoje, né? Dentro de uma perspectiva jesuítica, né? A nossa educação brasileira ela tem um resquício muito forte dessa ordem religiosa. E uma era de transição, né, que moldou a sociedade moderna. Então, o Renascimento ele é aquele movimento, né, que está entre o pensamento medieval, entre o pensamento moderno e que de certa forma ele consegue fazer essa ponte aí entre esses dois períodos. Tá bom? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. É um tema bastante legal, sim, muito bom mesmo de estudar, muito interessante, e que te dá uma base muito forte depois para te ter todo o conhecimento do segundo ano do ensino médio. Sem tu entender o Renascimento, tu vai ficar um pouco perdido no segundo ano. Então, estudem bem e aproveitem. Beleza? Um grande abraço, ficamos por aqui. E aí, gostaram da aulinha? Gostaram da aula de geografia? Falamos ali do assunto bem interessante, né? Gostaram da aula de história? Anotaram tudo? Muito bem. Então, a partir de agora, nós vamos para a chave de ouro com dicas do professor Tuts sobre redação do Enem. Afinal de contas, meus queridos, está chegando, hein? Outubro está chegando, logo vem novembro, as 2 primeiras semanas de novembro, Enem. Não se esqueça, hein? Os 2 primeiros domingos de novembro, você tem encontro marcado com o Enem. Primeira semana, Humanas e Linguagens, segunda semana, Matemática e Ciências da Natureza. Fechou então? Então, depois de mim aqui, entra Tuts com dicas do chave de ouro do Enem e depois correção do simulado de Natureza. Espero você semana que vem, corrigindo Humanas e começando o ciclo do quarto trimestre com Linguagens. Combinado então? Fechou e rodou vinheta. E aí, galerinha, tudo bem com você? Mais uma vez aí, Tuts na área, para a gente trabalhar redação no Enem, certo? Já trabalhamos ali, foi dicas sobre a introdução,
dicas sobre o desenvolvimento 1. Vamos falar do desenvolvimento 2 hoje? Então, mais uma vez, papel e caneta na mão, vai lá comigo bem rapidinho, ok? Aqui é o D2, fechou? Desenvolvimento 2. Vamos criar aqui 3 blocos, ok? 3 blocos, sendo que cada bloco desse nós vamos ligar com uma conjunção, tá? Então já vamos colocar aqui quais são as conjunções que nós vamos ligar. Esse bloco que está ligado lá ao D1, você vai colocar assim, ó, outro sim, ok? Outro sim, fechou? Vírgula. Como que eu ligo este bloco a este? Você vai colocar ademais, ok? Vírgula, fechou? Como que eu ligo esse último aqui? Ok, aqui você vai colocar assim, ó, logo, fechou? Beleza, temos as nossas conjunções. E com isso você está garantindo, então, o teu critério 4 no Enem. O que eu faço no bloco 1, então, Tuts? A mesma coisa que você fez no bloco 2, quando você apresenta o argumento. Só que aqui você faz, obviamente, aqui você faz a sua apresentação do argumento 2. Aqui você apresenta, ok? Aqui você apresenta o argumento 2, fechou? Então, não adianta você repetir o teu argumento. Lembra que eu falei na dica passada. É você explanar o teu argumento. Abra esse argumento. Não deixe que a pessoa pergunte algo sobre o teu argumento, certo? Você precisa dizer o que você quer dizer, fechou? Ok, você apresentou o teu argumento, tá bem legalzinho, tá tudo certinho. O que que você faz agora? Você colocou o ademais, vem o intertexto, intertexto, ok? Aí você vai colocar isto é, ok? E aí você faz a relação, argumento, intertexto, ok? Intertexto. Deixa eu arrumar aqui que ficou horrível isso aqui para você. Olha aqui, ó, presta atenção aqui. Deixa eu apagar aqui. Ficou horrível isso aqui. Então, olha aqui, ó, presta atenção. Intertexto, vírgula, isto é, vírgula, relação, argumento, intertexto. Pontuou, colocou o ponto, beleza? Agora, o que que você faz? Você faz logo e você faz o fechamento desse bloco, ok? O fechamento desse bloco. Como assim eu faço fechamento? Você, ó, à medida que, você pode começar assim, ó, logo, daí, à medida que, ok? À medida que, vamos lá, a gente estava falando sobre eu ser um problema para você, eu não dominar o conteúdo, isso não dominando o conteúdo, eu atrapalho a sua entrada na universidade. Então, à medida que o professor continuar dando aulas e não for realizada uma solução, né, mais pessoas terão dificuldades de adentrar a universidade, ok? Então você faz essa relação, à medida que vai acontecer isso, fechou? É basicamente isso, cara. É muito parecido com o que você fez no bloco 2, você faz no bloco 3, só que você faz em relação ao desenvolvimento 2, ok? Cara, a redação do Enem é uma das redações mais, assim, quadradinhas, que eu chamo, tá? Você precisa se ater a detalhes. Onde que as pessoas perdem ponto aqui? É quando ela só apresenta o argumento, ou quando ela só coloca o intertexto e ela não argumenta a respeito do intertexto, ou quando não tem fechamento. Então, estou te passando tudo que você tem que fazer, ainda mais as conjunções que você precisa, e ainda estou te dando a pontuação que você precisa colocar, que é a vírgula, ok? Então você não esquece essas dicas, fechou? Então, aqui, bloco 2, aqui é o bloco 3, você desenvolve o seu argumento 2, que é uma consequência, ok? E aí a gente fecha a chave de ouro de hoje. Não esquece,
sempre consultar aí as suas anotações e prestar muita atenção no tema, no seu argumento 1, no seu argumento 2. Fechou? Tô contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom ver vocês novamente aqui uma semana depois da nossa aula. E chegou o momento da gente poder corrigir os exercícios que foram propostos no simulado de vocês. Eu espero que vocês tenham feito direitinho e se dedicado, né? Vamos direto aqui então para o assunto. Primeira questão, uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma questão de verdadeiro e falso, né? Então você tem aqui a mitose é uma divisão reducional e importante para a substituição de células mortas durante o processo de inovação tecidual. Será? Vamos para a próxima. O crossing over ocorre durante a prófase 1 da meiose e é um processo que reduz a variabilidade genética das espécies. Será? Acho que não. O crossing aumenta a variabilidade genética, né? A mitose permite a formação de gametas haploides. Mitose formando gametas? Alguma coisa de errada não está certa. Próximo. O período entre duas divisões mitóticas subsequentes nas células somáticas é chamado de intérfase e corresponde ao período no qual ocorre a replicação do DNA. Então, olha só, a gente tem a última afirmação como verdadeira, tá certo? Então, a sequência ficou falso, 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 verdadeiro, né? Lembrando que a mitose não é uma divisão reducional, ela é equacional porque ela mantém o número de cromossomos da célula mãe nas células filhas, tá? Próxima questão aí, você tá vendo um desenho em que nós temos os pares de cromossomos homólogos se separando. Bom, se você tem cromossomos se separando, nós estamos falando de anáfase. E se você tem pares de cromossomos homólogos se separando, nós estamos falando de meiose. Por quê? Na mitose, os cromossomos ficam alinhados. Então, se a gente tem pares de cromossomos se separando, é a meiose e a meiose 1, porque na meiose 2 são as cromátides que se separam. Então, a gente tem a resposta ali, a letra D, a anáfase 1 da meiose, em que ocorre a separação dos pares dos homólogos, né? Ele pedia para você identificar na imagem ali o que estava acontecendo. Próxima questão, a gente tem aqui no ciclo celular, moléculas são proteínas que regulam a frequência em que esse ciclo acontece, se essa reprodução, essas divisões acontecem em uma frequência maior, menor, quando precisa se dividir, né? E dentre elas a gente tem a famosa proteína P53, que é super conhecida por isso, por de fato controlar quando e com que frequência essas células se dividem, né? Ela é ativada em resposta a mutações do DNA e evita a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. Ou seja, se você tem essa proteína, você tem uma proteção contra as divisões desenfreadas que acontecem depois de uma mutação bastante séria, que pode levar ao quê? A formação de tumores. Por isso, a gente tem a resposta da letra E, a proliferação exagerada, né? Ou seja, quando essa proteína ela não está presente, se a pessoa ela tem uma mutação no gene que codifica essa proteína e essa proteína não funciona, a pessoa vai ter aí divisões exageradas, muito frequentes, com erros, e a pessoa pode desenvolver um tumor, né? A gente tem a última questão aqui, que diz aqui que o Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos, envoltos em uma imensa complexidade distribuídos em uma grande variedade de ecossistemas. E a questão ela está tratando de variabilidade. Lembra do crossing que a gente falou na primeira pergunta? Ó, o incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, tá? Permutação. Permuta, isso tem a ver com crossing, com recombinação, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose, tá bom? Então veja, a permuta é troca, então essas cromátides, se não são irmãs, se trocam, e aí você tem então a variabilidade genética, e a resposta é o quê? Essa troca de segmentos é determinante na recombinação genética, na formação de gametas. É por isso que
e a gente encerra por aqui, é por isso que é muito mais vantajoso uma espécie, indivíduos, se reproduzirem de forma sexuada, porque além, né, da distribuição ali, na hora da meiose, da formação das gametas, esses cromossomos eles se segregam de forma independente, você tem o crossing over que mexe ainda mais com essas informações, o que dá mais chance para essas espécies se adaptarem quando você encontra situações adversas no ambiente, tá certo? Espero que você tenha conseguido fazer os exercícios e aprendido a tirar de suas dúvidas, e a gente se vê no quarto trimestre. Até lá! Você já fez o seu simulado e agora juntos vamos corrigir as 3 questões relacionadas à energia. Vamos lá? A primeira questão que nós selecionamos aqui é uma questão do Enem que diz assim, ó: muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso de um acidente de carro enquanto o veículo onde estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem equivocadamente que os carros mais seguros são aqueles que têm estruturas mais rígidas, ou seja, estruturas que durante uma colisão apresentam menor deformação, é deformação ali. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Por isso, a partir de 1958, passaram a ser produzidos carros com partes que deformam facilmente. Além dos cintos de segurança e os airbags, os carros modernos passaram a contar com um dispositivo de segurança conhecido como crumple zone. A gente fala crumple zone, que é uma região deformável em inglês, conforme a figura próxima. E essa aí é a figura. Então, temos o crumple zone, temos o airbag e os cintos de segurança. Todos esses dispositivos aí, para o quê? Para deixar mais seguro o seu passeio de carro. Considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, o crumple zone aumenta a segurança dos passageiros, porque durante a colisão, a deformação da estrutura do carro, será que a deformação que aciona o airbag? O que será que acontece? Ele absorve energia, ele consome quantidade de movimento, cria uma barreira. Então, essa zona de esmagamento, de deformação, na verdade, ele absorve a energia do choque, fazendo com que o tempo aumente, fazendo com que a força seja menor, protegendo assim os ocupantes. Então, ele acaba diminuindo então a velocidade, porque ele absorve a energia cinética. Então, de acordo com a primeira lei, você vai projetado para frente, por isso o cinto de segurança e os airbags. Mas essa região deformável serve para absorver a quantidade de energia cinética. Um carro está com uma certa velocidade, energia cinética vai reduzindo, porque vai sendo absorvida através da deformação. Acertaram? Vamos para a próxima questão? Essa questão é uma questão de 2018 do Enem, diz assim: um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade do lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o que devemos fazer para o projetista deve fazer? O que ele deve fazer para aumentar a velocidade 4 vezes? Essa é a pergunta. Então, nós temos uma mola. Que tipo de energia se tem quando se tem uma deformação, uma mola? Energia elástica. Depois da energia elástica, o objeto, o cubo, é jogado para fora com uma certa velocidade. Então, é energia cinética. Então, energia potencial elástica se transforma em energia cinética. Não tem dissipação de energia aí porque não tem atrito. Próxima.
Então, nós agora vamos descobrir se eu quero aumentar 4 vezes a velocidade, o que eu tenho que modificar no meu sistema para que possa ocorrer essa mudança. Então, vamos lá. Nós vimos que energia elástica se transformando em energia cinética. Energia elástica é K, x ao quadrado sobre 2, constante elástica, x a deformação em metros, e a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Vou tirar o sobre 2, né? Porque ele passa multiplicando e 2 dividido por 2 é 1, então vai ficar aqui, ó. Kx ao quadrado igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. O que nós vamos fazer agora? Nós temos que isolar a velocidade. Para que a gente possa olhar essa fórmula e observar o que eu preciso modificar para que a velocidade aumente também. Então, se eu quero que a velocidade fique isolado, vai ficar assim, ó, kx ao quadrado dividido pela massa. Só que aqui ele é o quadrado, ele passa como raiz. Então, a raiz disso tudo aqui, kx ao quadrado sobre a massa. Só que o x, que é a deformação, ele já está ao quadrado. Então, olha o que vai acontecer aqui. Vai ficar assim, ó, x vezes raiz da constante dividido pela massa. Ei, constante é uma característica da mola. Então, eu teria que mudar a mola? Não faz sentido. E a massa? Vai ter que trocar a massa do objeto? Não faz sentido também. Eu tenho que mudar o objeto para aumentar a velocidade. É muito mais fácil, olha aqui, ó, aumentar a deformação. Se ele quer que a velocidade aumente 4 vezes, a velocidade ela é proporcional à deformação. Eu preciso deformar ele 4 vezes também. Então, voltando ali na pergunta, ele diz assim, para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, eu preciso manter a mesma mola. E o que eu vou fazer? Eu vou deformar esta mola. Então, olha lá, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes... a letra A fica 2 vezes a sua deformação. Letra B, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a deformação. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Então, manter a mesma mola e aumentar 16 vezes, não faz sentido, porque a deformação é proporcional à velocidade, e trocar a mola, que dá muito mais trabalho. Então, deforma 4 vezes para aumentar 4 vezes a velocidade. Acertaram? Então, vamos para a próxima questão. Essa questão ele fala sobre um escorregador que foi encerado como medida de proteção contra intempéries e, como consequência, sua superfície ficou extremamente lisa. Considere que uma criança, ao brincar nesse escorregador, inicie sua descida com velocidade nula, ou seja, ele está paradinho lá em cima. E a partir do topo, ele tem olha ali, ó, altura, mostrando ali que a altura, eu não consigo mostrar ali para vocês com a canetinha, mas vocês estão conseguindo ver que a altura 2,45 metros de distância do chão, admitindo que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado e que não houve atrito entre a criança e o escorregador, qual é a velocidade de chegada da criança ao chão? Então, vamos lá. Se a criança está lá no alto, nós temos energia potencial gravitacional. E a velocidade é nula, ele está paradinho lá em cima. Quando ele chega ao solo, ao chão, ele chega com uma certa velocidade, então é energia cinética. Energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética. Qual é a fórmula da energia potencial gravitacional? mgh. E energia cinética, mv² sobre 2. As massas são iguais, então como que vai ficar aqui a fórmula? v², 2gh. Qual é, então, a altura? A altura é 2,45, então fica v², 2 vezes 10 vezes 2,45. 2,45. Quando eu pego e faço 20 vezes 2,45, ele vai dar o valor de 49. Como ele é ao quadrado aqui, raiz de 49, a velocidade vai ser 7 metros por segundo. Então, a criança chegará ao solo
com 7 metros por segundo e resposta correta, letra D de dado. Acertaram? Fácil, né? Então, olhem só. Agora, fiquem atentos para a próxima aula, assistam a próxima aula e façam o próximo simulado, tá bom? Um beijo e até! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aqui estou eu mais uma vez agora só para nossa rápida correção. Espero que vocês tenham gabaritado os exercícios. Vamos lá. O primeiro exercício, então, selecionado, ele vai trabalhar a questão do balanceamento e ele fixa uma quantidade. Ele fala assim, ó, você tem que usar 4 mols do octano. Então, você tem que usar 4 mols, colocar o 4 na frente do C8H18 e, a partir daí, fazer o balanceamento e assinalar a alternativa que vai apresentar o balanceamento, os coeficientes estequiométricos para cada uma das substâncias envolvidas. Nesse caso, a alternativa correta era a letra D. Já o segundo exercício, que também é balanceamento, porque balanceamento é muito importante para os exercícios futuros também. Ele dá uma equação, né, do ácido mais uma base formando sal e água, e nesse caso ele pede para você assinalar a alternativa correta referente ao coeficiente estequiométrico, a ordem ali dos coeficientes estequiométricos para o balanceamento dessa reação. Ele não fixa uma quantidade, né? Então você vai ter que ir tentando ali pelo método da tentativa e erro até chegar na resposta correta, que é a letra B. E para finalizar o nosso terceiro e último exercício, fácil. Esse daqui era só para você olhar o tipo de reação e se ele condiz com o nome que acompanha, né? Então, se é uma reação de deslocamento, dupla troca, síntese, simples troca ou deslocamento de novo. E aí nós chegamos à resposta correta, é a letra C. Espero que vocês tenham gabaritado. Qualquer dúvida, reveja nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau.